Bom, bom dia a todos. Então aqui é o professor Carlos Cervena, mestrado em Psicologia da Universidade Federal do Paraná. Eu vou fazer mais uma espécie de aula, de apresentação, explicando uma etapa da pesquisa, tá certo? Então, hoje, nesse momento, a gente vai ver a etapa da pesquisa da revisão bibliográfica e da narrativa, certo? São as etapas iniciais de uma pesquisa que normalmente os alunos têm muita dificuldade. E essa dificuldade ficou acentuada até porque a gente mudou algum sistema, porque a gente saiu de uma defesa de uma dissertação tradicional como um texto contínuo para tentar ela organizar em capítulos, e cada capítulo sendo um artigo, ou seja, cada capítulo tem uma introdução, um método, um desenvolvimento, uma análise de resultado, uma conclusão. Tá certo? Esse modelo de dissertação, e sem ser um texto, mas por capítulos, é chamado modelo escandinavo. Tá? E ele traz algumas dificuldades, principalmente na parte inicial, tá certo? Porque a gente tem que estruturar de um outro jeito. Então, a primeira parte da pesquisa, normalmente, é a definição de um marco teórico, tá certo? Ou seja, a gente faz uma espécie de levantamento, um mapeamento de tudo que já foi feito, tá certo? Então, antigamente chamada revisão bibliográfica, e depois dessa revisão é feita uma espécie de análise teórica. Daí tem várias formas, que a gente está chamando aqui de narrativa. Então, são as primeiras etapas da pesquisa. É muito difícil, tem vários textos falando, várias interpretações, e tem um texto bastante interessante, tá? Que é chamado Estudos de Revisão, Implicações Conceituais e Metodológicas, da Voz Geral, tá certo? E do Romanovski. Então ele mostra vários estudos de revisão e mostra. A partir deste texto eu vou fazer uma apresentação e vou fazer uma proposta, tá certo? Que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Então vai ser uma espécie de aula que tem por objetivo fornecer uma orientação para a execução desses passos iniciais, uma contextualização do que seja tanto essa parte inicial do levantamento, do mapeamento, da bibliografia e da literatura, tá certo? Até também das metodologias possíveis, e trazer uma espécie de objetivos que você pode colocar nessa etapa inicial. Quais são os objetivos? Então, para escrita e elaboração tanto de um projeto de pesquisa ou da pesquisa propriamente dita. Então, como eu falei, a gente vai fazer a partir do texto de Santana Ramos Vogeral, de Paulinho Romanovski. Então, o que eu estou seguindo, ou que eu estou interpretando, tá certo? É dizer que essa parte inicial a gente está chamando desse mapeamento da literatura, tá? Esse mapeamento ele envolve todos os escritos, seja a respeito disso, por isso que está colocado literatura, a bibliografia, tá certo? Então aí vai teses, dissertações, tá certo? Toda a produção que foi feita, que ela é sistematizada e orientada. Então, esse processo de mapeamento, de sistematização de tudo que foi escrito, tá? A gente tem uma primeira etapa que está chamando levantamento bibliográfico, e um segundo momento, que é a revisão narrativa. Esse levantamento é um levantamento geral, tá certo? E a revisão narrativa é fazer uma narrativa com um determinado foco, tá certo? Então, aqui a gente tem um levantamento mais amplo e aqui a gente tem digamos, um afunilamento em direção ao próprio objeto da pesquisa. Por que isso, gente? Esses estudos são amplamente necessários, porque ainda mais quem começa a iniciar, tá certo? Você precisa ter uma noção dessa determinada área de conhecimento. Então, essa noção, esse levantamento, esse mapeamento é feito desse jeito, certo? Então, a gente tem que pensar que antigamente não era tão sistematizado isso. Por quê? Particularmente no Brasil, a gente teve uma grande expansão dos programas de pós-graduação e, consequente, aumento significativo dos grupos de pesquisa, consequentemente, uma intensa produção de pesquisa, que a gente vai ter praticamente milhares de teses e dissertações defendidas. Então, se hoje em dia vocês forem procurar teses sobre algum assunto, vocês vão encontrar muita coisa, tá certo? Então, a gente também tem uma multiplicação muito grande dos periódicos e eventos científicos na área. Só a gente, eu acho que no nosso grupo de pesquisa, se for ver, na área de psicologia analítica tem 5 ou 6 por ano.
então tem outros mais. E acontece o que então, gente? Aumenta as pesquisas, há um incremento muito grande nessa publicação dos resultados. Então, se a gente não fizer um mapeamento contínuo, a gente acaba ficando muito nos clássicos, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer, gente? Essa expansão, ela gera justamente um crescimento muito grande da produção científica, tá certo? E óbvio, né, dessa produção científica quantitativa você vai ter desde diversos assuntos, aqueles mais próximos e aqueles mais distantes, tá certo? E obviamente, se você está muito inserido nesse campo, você muitas vezes está lendo vários artigos, você perde um pouco essa noção de tudo. Por isso que essa contínua expansão dos pensamentos vai fazer o quê? Vai suscitar então a realização de estudos, tá, que vão fazer levantamento de tudo que tem, vão fazer um balanço, vão fazer um mapeamento e, obviamente, vão fazer uma análise crítica do que está sendo produzido em termos de qualidade, de direção, tá certo? E, obviamente, tudo isso permite, tem o objetivo colocar em evidência em todos essa produção os principais temas ou os assuntos que estão focalizados ou que estão sendo estudados, as abordagens metodológicas, os procedimentos de coleta de dados que estão sendo utilizados nos estudos, os diferentes modelos de análises também, os aportes teórico-metodológicos que seriam a fundamentação, os autores, as teorias, tá certo? E obviamente também os resultados, tá certo? Tanto os resultados que podem ser replicados, ou seja, que eles se consolidam na área, quanto os caminhos que a gente deve evitar, no sentido que não são promissores, tá certo? Além do que, ele favorece muito a gente perceber aquilo que falta para a gente estudar, ou seja, as lacunas, tá certo? No conhecimento. E esses estudos, então, de levantamento e de mapeamento, eles favorecem a gente examinar a contribuição das pesquisas individuais em relação ao todo e também dar uma perspectiva da área, do campo e das disciplinas que constituem esse campo, tá certo? A área no sentido mais amplo, o campo, por exemplo, da psicologia analítica pode ser a área do desenvolvimento, ou as linhas e as disciplinas ou saberes que se constituem. E, obviamente, permite também uma avaliação até onde a gente chegou, ou seja, o que se acumulou na área. E, obviamente, aqui permite também, com essa visão de conjunto, verificar a melhoria dos processos de pesquisa, tá certo? Verificar o estatuto metodológico, comparando as diversas teorias e metodologias, você consegue verificar aquelas que são mais promissoras ou aquelas que necessitam, podem ser combinadas, aquelas que não são adequadas à área. E, obviamente, isso permite ver também as tendências de investigação, ou seja, qual que é a direção em que caminha. Nessa perspectiva, então, gente, esses estudos de revisão teórica, o mapeamento mais amplo, permitam uma compreensão e uma visão do movimento da área, ou seja, o movimento de pesquisa, o movimento teórico, o movimento metodológico, como ela se configura no sentido de grupos, tá certo? As propensões teóricas e metodológicas, ou seja, para onde ela caminha, para quem ela deixa de lado, quem ela se coloca, os aportes que se fazem, tudo isso, então, permite exatamente a gente poder fazer uma análise crítica do campo do qual a gente está fazendo a revisão. Então, obviamente, volto a colocar, tudo isso permite indicar as tendências do campo, ou seja, para onde as pesquisas vão caminhando, ou seja, os movimentos, as recorrências, aqueles objetos de estudo que acabam sendo mais comuns e que o conhecimento se desenvolve mais forte, e as lacunas, ou seja, aquilo que está sendo deixado de lado ou se abre novos campos, tá certo? Então, deste modo, os estudos de revisão, o que eles consistem para poder fazer isso, tá certo? Organizar, esclarecer e resumir as principais obras existentes, tá certo? É quase como se fossem os objetivos. A gente quer organizar as principais teorias, os principais aportes teóricos, tentar ter uma ideia do que eles estão, tá certo? Também fornecer citações completas. A gente quer ter pelo menos uma ideia do espectro ou do campo de literatura que se torna relevante numa área. Ou seja, o mapeamento tem alguns artigos que se tornam, são muito citados, que inauguram um campo. Então, a gente quer ter uma ideia dos autores, dos balizamentos, tá certo? Isso, obviamente, permite o quê? Fornecer um panorama histórico sobre um tema ou um assunto dentro deste campo, considerando essas publicações, contribuir na reformulação histórica do diálogo acadêmico. Se a gente faz uma revisão,
a gente pode acompanhar a história, tá certo? E, obviamente, propor uma nova direção, uma nova configuração, novos encaminhamentos a partir desses estudos de revisão. Obviamente, a partir das lacunas, a partir das recorrências e a partir de uma análise crítica das tendências, das recorrências, das lacunas. Por isso, os estudos de revisão teórica sempre têm um aporte teórico, tá certo? E essas análises de revisão, isso é extremamente interessante, que a gente tem que escolher daí o que vai fazer, gente. A gente pode fazer ou ter como objetivo comparar pesquisas sobre temas semelhantes ou relacionados. Então, por exemplo, comparar as pesquisas sobre ansiedade, comparar as pesquisas sobre arte, tá certo? Apontar a própria desdobramento da teoria, o que ele está chamando aqui de evolução, tá certo? Os aportes teóricos metodológicos, a compreensão dessa teoria, desse campo em diferentes contextos, tá certo? Como seria a psicologia analítica na clínica, na escola, por exemplo, no trabalho. E pelo mapeamento disso, obviamente, a gente já está repetindo aqui, a indicação das tendências e procedimentos metodológicos utilizados na área. Vejam, isso aqui, gente, é interessante quando você pode pensar no qual que é o teu objetivo de pesquisa mais amplo, que vai derivar, então, o teu objetivo dessa etapa inicial, ou seja, dessa parte desse levantamento ou desse mapeamento. Tá? Ou a gente vai comparar pesquisas, ou a gente vai ver a evolução, ou a gente vai ver em contextos, ou a gente vai tentar perceber os procedimentos teóricos e a tendência, tá certo? Ali a gente tem uma coisa interessante. Como os estudos eles são amplos, tá? Esses diferentes tipos de estudos que realizam diferentes revisões de literatura e produções científicas, eles não têm uma denominação muito clara, tá certo? E não tem um foco muito claro. Por isso que eles colocam diferentes tipos de estudo, que na verdade fazem uma espécie de revisão. Então, ela sempre vai encontrar diversas denominações para isso, que a gente está chamando aqui de mapeamento ou de levantamento. Tá? Mas, levantamento bibliográfico, revisão bibliográfica, levantamento do estado da arte, revisão narrativa, estudo bibliométrico, revisão sistemática, revisão integrativa, meta-análise, meta-sumerização, síntese de evidências qualitativas. Tá? O que a gente tem? Para esse mesmo tipo de estudo, a gente tem diversos nomes, diversas nomenclaturas. Obviamente varia um pouco do método, do foco, mas muitas vezes esse é um grande problema porque ele é muito próximo, tá certo? Você não tem uma denominação clara, ainda mais no campo das ciências humanas, que tem uma tradição muito mais narrativa, muito mais qualitativa, então fica muito mais difícil fazer essas sínteses ou esses levantamentos, tá certo? E a gente consegue perceber, então, que são utilizados também softwares, tá certo? E é interessante que o valor e a credibilidade desse estudo de revisão, ele depende fundamentalmente da transparência e do rigor que a gente faz. Transparência significa descrever os passos de modo que uma pessoa, um outro pesquisador for fazer, ele consiga refazer estes mesmos passos, tá certo? E aí, essa diversidade de termos para denominar os estudos que realizam de revisões, eles acabam colocando, a voz geral desse texto, acaba fazendo duas distinções que ele coloca, que eu concordo e que eu vou trabalhar. Primeiro, os estudos de revisão mais amplos, que fazem uma espécie de mapeamento da produção, tá certo? E depois, a revisão narrativa, que seria um aprofundamento num aspecto específico, tá certo? Então, é como se fosse duas etapas que a gente vai adotar. Então, a primeira etapa, a revisão, fazendo um mapeamento completo. A partir desse mapeamento, a decisão sobre uma área específica que a gente tenta articular, tá certo? Então, essa primeira noção desse estudo de mapeamento, ele tem o que acontece? Finalidade central dos estudos de revisão é levantar indicadores que fornecem caminhos ou referências teóricas para novas pesquisas. A gente está levantando o que são indicadores, a gente está ficando pistas, tá certo? Autores, metodologias, lacunas no conhecimento. Tá? E esses indicadores, então, eles podem ser constituídos a partir de revisões tradicionais e pesquisas. Tá? Aí, esses levantamentos, obviamente, a gente pode codificar e transformar em dados quantitativos, que é o caso das revisões bibliométricas. Então é muito simples, por exemplo, estudo de frequência sobre
a gente tem uma ideia muito clara de gênero, por exemplo, se você fizer uma bibliometria do número de publicações de gênero, sobre a questão de gênero em psicologia analítica, tá certo? Então você tem um indicador muito claro das questões do campo que estão sendo colocadas a partir do crescimento muito grande. E, obviamente, a partir dos contextos sociais e da globalização e da própria política, você vai ter, por exemplo, na psicologia analítica, um crescimento quantitativo muito robusto das questões, dos eventos, dos artigos, dos periódicos, dos eventos que falam sobre o complexo cultural e sobre a questão da cultura, tá certo? Então, vejam, o evento é um dado quantitativo, que é um bibliométrico, ele pode indicar exatamente um conceito qualitativo. Então a gente pode fazer esses indicadores ou de forma qualitativa ou forma quantitativa, tá certo? Por isso que daí, obviamente, aí tem outra coisa, gente. Essas muitas pesquisas também, elas produzem muitas evidências e ainda mais no qualitativo, essas evidências elas muitas vezes elas estão muito contextualizadas. Então a gente tem que verificar ou avaliar em que condições essas evidências elas se repetem, ou seja, se tornam um padrão, e que aplicabilidade, em que contexto eles colocam, tá certo? Nessa perspectiva, a gente deve destacar aqui as revisões, nessa perspectiva que verifica as evidências e aplicabilidade, as revisões que avaliam e sintetizam os resultados das pesquisas, tá certo? Aí a gente consegue definir qualquer revisão que se pretenda uma certa sistematização, tá certo? E são questões que vão sendo colocadas, então, para qualquer revisão. Não a revisão sistemática, do ponto de vista que existe uma definição muito específica para essa revisão, tá certo? Que segue muitas vezes um protocolo, mas a gente está falando aqui de uma revisão relativamente estruturada, que tem uma direção, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente vai definir nessa revisão são as definições do conceito. O que conceito a gente está investigando e quais são as definições que a gente usa ou que aparecem nos estudos que a gente se coloca. Isso deve estar muito claro, obviamente, ligado à nossa questão de pesquisa, tá certo? E tem que estar claro, nesse estudo, o método de pesquisa que foi empregado, tá certo? O país, o número e origem de participantes e os principais resultados da pesquisa. Ou seja, na dúvida de como montar essa primeira etapa da revisão sistemática, gente, vocês querem saber? Não, eu vou fazer uma revisão sobre o conceito de ânima na psicologia analítica. Então, o que vocês vão ter aqui que se coloca? A gente vai ter que levantar as diferentes definições desse conceito de ânima nos diferentes estudos, tá certo? Nas questões, como se aparece a ânima, nas questões de pesquisa onde ela se coloca. Se forem pesquisar a ânima, qual o método de pesquisa que utilizam a ânima? Método clínico, histórico, quantitativo? Quais são os países, quais são os locais onde esse estudo é realizado? Tá certo? Se for fazer um estudo teórico, e aqui a definição também, né, gente? Muitas vezes, por exemplo, da questão da ânima. Se é um estudo qualitativo, se é um estudo quantitativo, ou seja, por exemplo, se aplica um questionário ou um instrumento lá de tipos psicológicos, se é um estudo histórico, ou se é um estudo, digamos, conceitual. Tá certo? Obviamente aqui qualitativo e quantitativo, se de alguma forma são estudos empíricos. Entende? Empíricos aqui, por exemplo, se a pessoa faz no qualitativo, por exemplo, se ela faz entrevistas, se análise de figuras, tá? Se quantitativo a partir de frequências, etc. Tá? Daí o número e a origem dos participantes. No histórico, os participantes, obviamente, vão ser as datas, os documentos, se for conceitual, as obras utilizadas e por aí afora. E quais são os principais resultados que a pessoa se coloca, tá? Ou seja, aqui você já tem uma boa estrutura de como fazer teu artigo, começar a pensar no artigo de revisão, tá certo? A definição do conceito, que você vai levantar o conceito de ânima, então você tem que levantar as definições do conceito, tá certo? Em que
em que condições, em que contextos, em que pesquisas que esse conceito que você está fazendo a revisão ele aparece, tá certo? E nessas pesquisas, qual o método empregado, tá certo? Os locais, os países que onde foi colocado, tá? Como que foi colocado o dado e quais são os principais resultados. A organização desses dados, gente, a sistematização deles, pode ter duas visões. No campo da psicologia analítica, a gente tenta muito mais uma visão qualitativa, tá? Mas se a gente vai no campo da saúde, principalmente aqueles por evidências, eles vão colocar muito essa noção, ou um quantitativo, que eles estão chamando integração e agregação, tá certo? Integração sempre por critérios mensuráveis estatisticamente, por isso estão presentes nos estudos que avaliam e sintetizam estudos quantitativos. Essa integração e agregação é feita por meio de análises, volto a insistir, quantitativas, particularmente utilizando métodos estatísticos, tá certo? Nesse caso, a gente está vendo para selecionar os estudos resultados mensuráveis estatisticamente. Você vai avaliar exatamente uma análise psicométrica, uma análise estatística de amostra, para poder o número o tamanho da amostra, a forma de seleção da amostra, análise dos resultados, tá certo? Verificação das variáveis. O método daí que se faz é a meta-análise, ou seja, tentar juntar a partir das diversas populações, de diversos grupos, né, diversos estudos, tentar generalizar e tentar compor como se fosse um estudo mais amplo. E, obviamente, aqui os critérios de análise quantitativa, tá certo? Então, são critérios numéricos, tamanho da amostra. Porém, no campo da psicologia analítica, no campo da clínica e da psicodinâmica, a gente tem que são qualitativos, né? Ou seja, a pesquisa já é interpretativa, a gente tenta fazer uma interpretação das evidências. Veja, a gente não está falando do resultado, a gente está falando de evidências, tá? Em cima disso. Então a gente interpreta as evidências, os resultados para tentar fazer. Por isso que aí é outro problema, gente. Tá? Aqui é meta-análise, meta-sumarização, os métodos são perfeitamente definidos de forma clara. Aqui, quando é qualitativo, a gente também não tem um modelo muito claro. E tem várias denominações que as pessoas utilizam para tentar colocar. Revisão sistemática, revisão integrativa, síntese de evidências qualitativas, meta-síntese qualitativa, tá certo? O que eles procuram fazer, gente? A gente procura analisar pesquisas primárias, principalmente essa metafísica, cujos dados têm origem. Essa meta-síntese qualitativa aqui, ó. Ela síntese primárias. O que são pesquisas primárias? Que a gente tem acesso a dados empíricos, tá certo? Aos próprios fatos. Tá? Então são primários. As conclusões elas são jogadas direto da experiência do lado. Esses dados eles têm origem tanto qualitativa quanto quantitativa. Tá? E o foco da análise são as conclusões extraídas a partir da análise empreendida, tá certo? Veja, quando a gente está falando de uma revisão da interpretação mais ampla, muitas vezes a gente não trabalha com pesquisas primárias. Pesquisas primárias é, por exemplo, a entrevista do sujeito. Então a gente não está fazendo uma análise teórica do conceito. O foco de análise são as conclusões extraídas Qual que é o princípio básico disso daqui, gente? Tá certo? Campo educacional, o campo psicodinâmico, a voz geral da educação, é que a visão interpretativa das evidências seria mais adequada, tá certo? Por quê? Porque nessa visão qualitativa, a gente tem muita variação, tanto de instrumentos de coleta, quanto de sujeitos, quanto de participantes, tá certo? Então a gente não vai conseguir agregar de uma forma quantitativa, tá certo? Até porque a quantidade aqui, ela não foi o foco. O foco aqui foi exatamente o que a gente chamaria a qualidade ou o sentido daquilo que vem. Então a gente tenta tirar isso, tá certo?
Por isso essa ideia de que essas revisões aqui, elas são relativamente sistemáticas, mas o mais importante dela, tá, é essa análise com uma visão interpretativa dessas evidências ou conclusões que são extraídas, tá certo? Então, dessa forma, gente, o que acontece? Os resultados qualitativos, eles implicam também verificar as condições, ou seja, o contexto deles, porque lembre-se, toda pesquisa qualitativa é contextual. Então a gente está avaliando o contexto em cima do resultado, em cima da teoria. Nos diferentes contextos que se colocam, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que agrupar e reagrupar e perceber, sempre de forma interpretativa, por semelhança ou por analogia ou homologia, tá certo? No sentido de estruturas semelhantes que se compõem, no sentido de contextos semelhantes, tá certo? Para que possa responder à questão central da pesquisa ou do conceito que a gente coloca. Então veja, os resultados qualitativos que são colocos, eles têm que ser interpretados, ou seja, eles são categorizados, são recategorizados, sempre envolvendo uma interpretação, procurando ou semelhanças ou contrastes ou analogias para que a gente possa tentar responder a nossa questão de pesquisa, tá certo? Então agora está de forma bem clara. Então o que a gente está propondo? Duas etapas nesse mapeamento mais amplo da produção. Tá? Então a gente está colocando, usando esse conceito de mapeamento como se fosse um olhar geral. Então uma primeira etapa, um levantamento bibliográfico, e uma segunda etapa, o que o geral está chamando de revisão narrativa. Então o que seria o levantamento bibliográfico nesse conceito? Tá certo? Então o que ele chama aqui? Levantamento bibliográfico ou revisão bibliográfica. Veja, a gente está chegando no levantamento, significa o quê? A gente levanta todas as referências encontradas sobre um determinado tema, todas que ele está colocando. E aqui nesse momento ele pode ser qualquer formato, tá? Seja em livros, sites, revistas ou vídeo. Então está se aproximando desse processo, tá? Veja, a gente está tentando ver tudo que possa contribuir nesse primeiro contato, que é o contato inicial ao objeto de estudo, tá certo? Como a gente está chegando, é algo relativamente exploratório, tá certo? Então, nesse momento, a gente não tem um critério, tá certo? Tá? Basta se tratar relacionado com o tema investigado. Então, é um mapeamento extremamente amplo, que envolve tanto a área acadêmica quanto a área acadêmica. Por que a gente faz isso? Tá? Uma forma muito clara, a contextualização do problema, certo? Tanto na cultura em geral, quanto na mídia, quanto o que foi sendo colocado, e também para a gente perceber as possibilidades, tá certo? Para a concepção tanto do referencial teórico quanto da metodologia, tá certo? Então esse levantamento mais amplo, que é uma introdução bem geral, tem dois propósitos: contextualização do problema e análise das possibilidades presentes, ou levantamento delas, tá certo? Como que a gente organiza, tá certo? Obviamente, primeira, a gente está no campo acadêmico, a primeira coisa que a gente pode colocar é por procedência. Fontes científicas ou acadêmicas, que são os artigos, teses, dissertações, e depois a divulgação geral dessas ideias, revistas, sites e vídeos. Isso é interessante, porque daí você tem tanto o contexto acadêmico desse tema, quanto esse contexto desse tema na cultura de forma mais ampla, tá certo? Essa análise, então, gente, vai permitir o quê? Um primeiro ensaio que vai favorecer tanto a contextualização do problema, quanto exatamente a problematização, tá certo? Levantar as questões. E já dá uma primeira validação, ou seja, uma primeira ideia do quadro teórico, do marco teórico que a gente pode utilizar, tá certo? Então, já tem um primeiro passo para fazer isso. Até, inclusive, para avaliar claramente o problema, para ver se ele merece ser avançado ou não. Tá? Então, esse é o primeiro momento, tá certo? Então, nós vamos parar por aqui.